Olá, gente, tudo bem? Para aquelas pessoas que ainda não me conhecem e estão assistindo pela primeira vez os meus vídeos, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho com assistência técnica para pequenos e médios produtores no cultivo de frutas ou hortaliças. Hoje eu vim trazer um tema que é interessante, só que é um pouco diferente do que aqueles vídeos que vocês estão acostumados a assistir. Eu reuni perguntas do mesmo tema que eu ouço quando eu estou prestando assistência técnica no campo, junto ao produtor ou produtora rural. E aí, no tema que eu agrupei essas perguntas é em relação a pós-colheita. O que seria isso? Pós-colheita nada mais é do que um momento que você retira o fruto, ou quando você corta a folhosa do canteiro e destina esse produto para comercialização. Então nós chamamos essa etapa como pós-colheita. Dentro da pós-colheita ocorrem inúmeros processos nos produtos vegetais, porque eles ainda continuam respirando. Por mais que vocês tenham retirado o fruto ou retirado a hortaliça do canteiro, eles ainda vão continuar com alguns processos metabólicos, tá? Ou seja, eles estarão vivos, respirando, produzindo hormônios, consumindo energia, por isso que as folhosas ficam amareladas, porque começam a se degradar, né? Começa a envelhecer e os frutos se degradam conforme ele amadurece, fica bem macia. Nesse momento que fica muito macia, entra uma doença, por exemplo, oportunista, e ela já vai apodrecendo. É mais ou menos isso que acontece na pós-colheita. A única coisa que nós lutamos é fazer com que esse período que eu retirei da planta até ele começar a apodrecer seja o mais longo possível, tá? Então, esse é um ponto fundamental no processo e até mesmo no estudo sobre pós-colheitas de frutas e hortaliças. Lembrando, dependendo do grupo de hortaliças ou frutos, eles vão ter comportamentos diferentes, tá bom? Então, não vão ser os mesmos. Isso é normal. Inclusive, eu, ou até mesmo você que está me ouvindo, vai ter um metabolismo diferenciado, tá? Então isso acontece entre nós, seres humanos, e acontece entre os vegetais, perfeito? Então vamos lá. O tipo de formato do vídeo vai ser isso. Eu juntei as perguntas relacionadas à pós-colheita que os produtores me fizeram e eu vou responder para vocês da forma que eu fiz a orientação deles a campo, então mais prática é impossível, tá bom? Porque a banana amadurece tão rápido ao ponto que não dê tempo de eu consumir. Bom, gente, isso aqui foi uma produtora, também consumidora e também que tem a venda direta aos seus clientes, e foi questionada justamente pela cliente que chegou a ela e falou: poxa vida, eu comprei a sua banana na segunda-feira e hoje na quarta está super madura. Do nada começou a ter um aceleramento, né? Uma rapidez, um processo mais acelerado, né? E essa aceleração fez com que ela se amadureça muito antes do que o habitual. O que poderia estar levando semana ou 10 dias, levou-se 2 dias. Então eu comprei o cacho da banana verde e de repente assim ela ficou amarela. E a polpa já começando a perder aquela resistência, ficando mais macia. Ou seja, se eu não comer essa banana ou fizer um bolo ou alguma coisa, ela vai apodrecer antes que a minha família consuma.
Isso pode até ter acontecido com vocês que está assistindo esse vídeo, que comprou lá na feira, no mercado, na quitanda, ou ganhou de alguém e quando trouxe para casa aquela penca de banana verde, de repente em poucos dias ficou amarelada antes mesmo de você ter comido um único fruto. E aí de repente vocês têm que falar, eu tenho que fazer alguma coisa senão eu vou perder. Ou eu divido com outras pessoas que gostam de banana madura, né, nesse ponto que está, ou eu vou lá e faço um doce ou algo parecido. O que eu devo fazer? Como que eu vou fazer para que isso seja vital? Bom, é o seguinte, antes de mais nada, a banana é uma frutífera tropical. E frutíferas tropicais, elas conseguem amadurecer fora do pé. Claro que existem exceções, não estou falando que isso vai acontecer para todas. Para todas as regras existem exceções. E nas frutíferas tropicais não é diferente. Ou seja, haverá espécies que vai amadurecer no pé somente, que depois que você retira ela estando verde, ela vai continuar verde. Mas na grande maioria das frutíferas tropicais, elas têm a capacidade de continuar o seu metabolismo depois que foi retirada da planta mãe. E quando você retira o fruto da planta mãe, até então ela tinha uma fonte de energia ali constante. Quando você retirou, ela está ali por si só. Ela foi retirada da planta mãe. Então ela está ali por si só e está se virando. E para ter esse tipo de comportamento, ela vai ficar com um processo de metabolismo mais acelerado. Vai ficar muito mais rápido. E isso também vai levar na degradação do amido. Por quê? As plantas, elas armazenam amido quando as frutas estão verdes. Elas vão engordando e crescendo porque os depósitos de amido dentro dela vai aumentando. No caso da banana, começam os dedinhos bem fininho, mirradinho, e com o tempo vocês vão observar que o dedinho alonga e engorda. Nada mais é para armazenar amido. Só que quem é que vai disseminar essas sementes? Comedores de amido ou comedores de frutas maduras? Nada mais é do que aqueles que vão consumir esse fruto com um gostinho delicioso. Ou seja, a mãe natureza fez as frutas apetitosas para atrair vetores que consomem ela com a semente e vão distribuindo as suas sementes por aí afora, por onde eles passarem. Com a banana não é diferente. É que nós melhoramos a planta para que a semente diminuísse mais ainda o tamanho, ao ponto de só se formar aqueles pontinhos pretos que, em sua grande maioria, não tem capacidade de formar uma outra planta. E dessa forma, o que acontece? Tenho frutos com mais polpa, que é o que nos interessa. Aquela banana que tem frutos grande, mas cheio de semente, eu vou ter uma baixa quantidade de polpa. Então, os pesquisadores que trabalham com melhoramento vegetal foram observando bananas com menos caroço para que eles possam ter o que? Mais polpa, certo? Muito mais polpa. Bom, vamos voltar lá no quesito do amadurecimento. Esse amadurecimento acontece porque assim, já retirando a fruta da planta mãe, ele já vai acelerar o processo de amadurecimento. Com a temperatura elevada que está fazendo esses últimos dias, meses, né? Últimos dias, semanas, meses, vai fazer com que isso se torne muito mais rápido. Ou seja, eu vou reduzir o tempo ainda de prateleira, fazendo com que esse fruto tenha que ser consumido no menor tempo possível.
Só que para quem vende e para quem compra, isso não é legal. Porque para quem vende, no caso, vamos supor, eu vendo uma banana. Se eu tiver 2, 3 dias a mais para eu conseguir encaixar minha banana no mercado, eu me dou bem. Agora, se eu tenho que encaixar minha banana de mercado amanhã e ninguém quiser ela, eu perco. Vou ter que jogar a banana madura porque ninguém quer, tá? Já quem compra, eu não, por exemplo, vamos supor, eu moro sozinha, compro uma penca de banana, só que daí em 2 dias ela amadurece, o que eu vou fazer com tudo aquilo? Vai fazer com que eu seja forçada a preparar um doce, congelar, sei lá, fazer alguma coisa. Mas eu não vou consumir ela assim, porque eu não vou ter tempo. Então não é interessante. Então, lembra que eu falei que se o metabolismo aumenta rapidamente por causa da temperatura, o que eu posso estar fazendo? Deixando esse produto, esse fruto em locais frescos. Não precisa ser dentro da geladeira, mesmo porque não tem como. Ah, Érica, mas por quê? Gente, é o seguinte, quando você coloca uma banana na geladeira, ela fica preta. Sempre tem alguém que me conhece, eu conheço, que já fizeram isso, tá? Aí o que acontece, vocês vão achar que ela apodreceu, mas não, ela ficou preta porque ela sofreu um distúrbio fisiológico na casca por causa do frio, que nós chamamos assim, um apelido de chilling. Então esse chilling, ele vai causar esse escurecimento da casca, dando a sensação que a banana apodreceu e não dá mais para comer. Mas pelo contrário, se você colocou ontem e aí hoje ou amanhã escureceu, significa que houve o quê? Somente o distúrbio pelo frio na casca apenas. Mas a polpa diminuiu a sua taxa metabólica, fazendo com que ela dure mais dentro da geladeira. Só que nós não podemos vender banana com casca preta. O que queremos fazer? Reduzir sim a temperatura ambiente para um fator mais fresco. Não precisa ser necessariamente reduzir a temperatura para a temperatura de geladeira. Entenderam? Então, dessa forma, eu consigo manter uma velocidade do metabolismo, em vez de alta demais, diminuir ela um pouco e assim eu ter possibilidade de comer esse fruto por mais tempo. Outra coisa que vocês podem fazer é que os dedos da banana são assim, né? Uma sobreposta à outra, dessa forma. Vocês concordam comigo que se eu te deixar ela muito próxima da outra, eu vou ter uma concentração de emissões de gases que o próprio fruto faz. Um dos hormônios muito importante para o amadurecimento dos frutos da banana, não só elas como a maioria das frutas, é o etileno. Esse etileno, eles vão se concentrar em todas essas regiões entre os dedos aqui e entre os que está embaixo. Se eu tenho essa concentração de gás que favorece o amadurecimento, com certeza esses dedos de banana na minha penca vai amadurecer rapidinho também. Então o que eu sugiro a vocês? Peguem esses dedinhos aqui da banana e destaque. Mas destaque a banana, por exemplo, vamos supor que esse dedo aqui é o dedo da fruta. Então essa inserção aqui é o que liga, né, o dedo da fruta naquela haste, né, naquele pedúnculo da penca. Se eu retirar daqui, ele vai ficar com a pontinha exposta da polpa. Se eu deixar a ponta da polpa exposta, porque eu deixei uma parte da casca ali, vai entrar doença e eu vou perder esse fruto por podridão. E não é o que eu quero. Então vocês têm que destacar esse dedo com a parte do pedúnculo também, tá? Que é aquele cabinho. Isso que aquelas pessoas chamam de cabinho, que
Que é onde, por exemplo, você tem o dedo da banana, você puxa o cabinho e abre e descasca. Então deixa o cabinho, porque daí na pontinha do cabinho ela vai se destacar. Você separa todos aqueles dedos que estavam juntos, eles serão separados uma distância maior. Então você pode distribuir elas sobre a mesa, sobre alguma superfície que vocês estão ali na cozinha, no refeitório, em algum lugar, evitando a sobreposição dos frutos para não concentrar esse gás. Aí vocês conseguem ganhar 2 dias ou até 3 dias, até que ela realmente começa a amadurecer ao ponto que vocês têm que correr para comer. Tá? Então isso é uma dica, mas mantenham o cabinho. Tem algumas vezes, quando eu morava sozinha, eu pegava ou o filme PVC, colocava nessa pontinha do cabinho ou alumínio. Se eu envolver a pontinha do cabinho com alumínio ou com PVC, eu vou fechar, evitando o que? A desidratação e a entrada de doença. Se eu evito a desidratação e a entrada de doença, ela vai durar um bocadinho mais, certo? Então são dicas que realmente funcionam. Então espero que vocês tenham entendido, mas se precisar eu tiro mais dúvidas. Então, quem assistiu os meus vídeos, até o momento eu agradeço muito. Peço para que todos que ainda não se inscreveram e nem clicou o sininho ali no meu canal do YouTube, Erika Fujita Oficial, faça isso. Lá vão estar todos os vídeos que eu sempre faço. E também tem a opção da minha rede social, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então curta minha página, fique atento e receba mais vídeos para poder ajudar vocês aí. Hoje foi a dúvida desses produtores. Amanhã pode ser a sua que vou esclarecer aqui, tá bom? Até o próximo.